EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 159, pergunta 159. Como EFT pode me ajudar na administração do tempo? Como EFT pode me ajudar na administração do tempo? Antes de prosseguir, se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça este curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos, mizugi.com/EFT-6P. Fazendo este curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para entender meus vídeos de EFT. Mesmo que você tenha algum conhecimento de EFT, eu recomendo que faça esse curso, porque hoje em dia existem diferentes versões de EFT e pode ser que a versão que você conheceu seja diferente da versão que eu utilizo. Então faça este curso gratuito de EFT. Administração do tempo é um assunto bastante relevante nos dias de hoje. Muitas pessoas dizem que o tempo é o recurso mais importante que nós temos. Existe uma expressão que diz: o tempo é dinheiro. Na realidade, o tempo é muito mais do que dinheiro, é a própria vida. Tudo acontece dentro do tempo. Por isso, as pessoas querem administrar o tempo. Parece que nós temos menos tempo do que nós precisamos ou gostaríamos de ter. No entanto, o tempo não pode ser administrado. O tempo não se submete a nossas vontades. O tempo nem liga para nós. Nós precisamos nos adaptar ao tempo de que nós dispomos. Nós não temos nenhum controle sobre o tempo. O que nós temos é o controle sobre as coisas que fazemos dentro do tempo disponível. Portanto, nós administramos as atividades e as tarefas, e não exatamente o tempo. No entanto, como essa expressão administração do tempo é largamente utilizada, eu vou continuar falando em administração do tempo. Mas você deve entender que quando eu falo em administração do tempo, estou falando, na realidade, na administração das tarefas e atividades. E como EFT pode ajudar? Será que EFT pode ajudar nessa administração do tempo? Administração do tempo se refere à administração das atividades. O que você vai fazer, quando vai fazer, quanto daquilo vai fazer naquele intervalo de tempo. Tomar essa decisão é chamado de administração do tempo. Administrar as atividades. O que você vai fazer, quanto daquilo vai fazer e quando. Começando quando e terminando quando. Isso é administração do tempo. Acontece que EFT não é um sistema de administração do tempo. EFT, como você sabe, é um conjunto de técnicas para proporcionar a liberdade emocional. Não tem nada a ver com o tempo. Então, como o EFT pode ajudar nisso? Bom, EFT pode ajudar e muito na administração do tempo, ajudando você a implementar um método de administração do tempo. Portanto, você precisa escolher algum método de administração do tempo disponível. Se você procurar, vai achar uma quantidade enorme de métodos, livros, vídeos, artigos, técnicas de administração do tempo. Escolha
um desses métodos. Eu sugiro que você comece pelo mais simples. Você precisa testar e, se não gostar, vai ter que procurar outro. Você escolhe o método. O problema das pessoas, o problema da administração do tempo é que as pessoas têm enorme dificuldade em implementar esses métodos de administração do tempo. E é justamente aí que entra a EFT. A EFT pode ajudar eliminando as resistências que as pessoas têm em implementar um método de administração do tempo, que é basicamente seguir as regras do método. Então, se o método que a pessoa escolheu diz que você deve fazer, que ela deve fazer tal coisa, ela precisa fazer. Afinal de contas, o método de administração do tempo só funciona se a pessoa seguir o método, aplicar o método, fazer aquilo que o método diz para fazer. E como a maioria das pessoas não consegue fazer, por causa das resistências, aí sim, EFT pode ajudar eliminando essas resistências. Do que estou falando quando digo em resistências? São as emoções. Medo de não conseguir fazer todas as tarefas, raiva de ter que fazer tal coisa, sentimentos, como culpa de deixar aquela tarefa para depois, vergonha de seguir uma regra, vergonha de cobrar, sensações corporais. Muitas vezes as pessoas sentem pressão no peito, tensão nos ombros, que são manifestações das emoções. Medo de não conseguir, por exemplo. Ansiedades, preguiça, dúvida, todo esse tipo de coisa que dificulta a implementação de qualquer método de administração do tempo. Como se faz isso na prática? Vou pegar um exemplo bem simples. Todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, tem uma lista grande de coisas para fazer. Tarefas, lista de tarefas. E a maioria dos métodos de administração do tempo diz para você priorizar suas tarefas. Nem todas as tarefas são importantes, igualmente importantes. Existem tarefas mais importantes e existem tarefas que são muito pouco importantes. Então você precisa fazer a priorização de tarefas. E aí, alguns métodos dizem para você escolher 3 tarefas mais importantes do dia. Então, você tem uma lista de tarefas e você é solicitado a escolher 3 tarefas mais importantes do dia. Daí o que acontece? Acontecem muitas dificuldades. As pessoas não conseguem escolher 3 tarefas mais importantes. Por causa do quê? Por exemplo, por causa das emoções. Medo. Medo de deixar para trás alguma tarefa importante. Medo de fazer a escolha errada. Medo de não conseguir concluir essas tarefas. Então você vai identificar esse medo e vai fazer EFT para aquele medo. Eliminar o medo. Às vezes você não consegue identificar o medo, mas você sente isso no seu corpo. Sensações corporais. Tensão nos ombros, pressão no peito, uma sensação ruim no estômago, tontura, dor de cabeça, sensações corporais. Você vai fazer EFT para eliminar essas sensações corporais, para que você possa escolher aquelas 3 tarefas mais importantes. Outras vezes você não consegue identificar nem emoção nem sensação, você tem apenas pensamento. Mas o pensamento às vezes vem acompanhado de emoção. Você pensa, se eu deixar de fazer essa tarefa,
eu vou ter problemas. E aí você começa a pensar nos problemas e começa a ter emoções negativas, medo. Você vai fazer EFT para esse medo. Ou então, às vezes, você tem apenas pensamento, você não consegue identificar emoção nem sensação. Na verdade, você está sentindo, mas você não consegue se conscientizar das emoções ou sensações. Não tem problema. Pegue esse pensamento, já que esse pensamento está atrapalhando você, você vai simplesmente repetir o pensamento em todos os pontos do EFT. E com isso, aquele pensamento vai perdendo força. E com isso, você fez o que? Você eliminou as dificuldades ou as resistências. E finalmente consegue fazer a lista de 3 tarefas mais importantes. E em seguida você vai focar nessas 3 tarefas. Só depois de concluir as 3 tarefas é que você vai atacar as outras. Bom, esse é apenas um exemplo. Como se usa EFT para administrar o tempo, você usa EFT para eliminar as emoções negativas, as resistências que impedem você de seguir as regras daquele método que você escolheu. Deixe seus comentários, suas perguntas, porque isso é muito importante. Deixe seu like, isso também é muito importante. Compartilhe esse vídeo. Outra coisa importante, e se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição, porque aqui você encontra uma quantidade bastante grande de vídeos como este. Obrigado e até o próximo.